Olá! Muitas pré-adolescentes e adolescentes ainda me fazem perguntas sobre a menstruação, sobre por que ela existe, como que ela ocorre e como que faz para usar absorvente interno. Então esse vídeo vai ser dedicado a essas meninas ou também a outras pessoas que ainda não experimentaram o absorvente interno, se tem alguma dúvida. Então a menstruação ela acontece da seguinte forma. Ao nascer nós já temos os nossos ovócitos dentro dos ovários. A um determinado momento, esse ovócito amadurece, se transforma num óvulo, é expulso pelo ovário, vem aqui pelas trompas, as trompas vão empurrando, esse óvulo para haver um encontro com um espermatozoide e se formar um embrião e depois um bebê, Se durante esse processo de amadurecimento e de expulsão do óvulo pelo ovário, essa camada do útero, chamada de endométrio, ela vai engrossando, ela vai tendo um espessamento para favorecer a gravidez. Mas se o óvulo e o espermatozoide não se encontram, não acontece a formação de um zigoto, essa camada ela precisa se desfazer, tá? Então ela vai descamar e vai escorrer em forma de menstruação para que novamente recomece esse ciclo de um novo ovócito se amadurecer, ser expulso e aí segue adiante, tá? Então a menstruação é essa camada que vai escorrer. A gente tem uma ideia, quando a gente começa a menstruar, a gente tem uma ideia de que é muito sangue que escorre da gente, assim, a impressão que a gente tem é que é mais de litro de sangue. Os estudos indicam que durante um mês inteiro, todo um período menstrual, que dura de uma média de 3 dias até 8, 9 dias, o mais comum, uma média de 5, 6 dias de menstruação, esse período total não passa de 80 ml, tem uma média de 50 ml. Então, não sei se vocês conseguem ver aqui nesse copinho, isso aqui seria o que você vai perder de sangue durante 3 a 4, 5, 6, enfim, até de 3 a 9 dias. A média é dessa quantidade de sangue. Assim, se passar de 80 ml, vamos pensar aqui, ó, 80 ml é isso aqui. Passar de 80 ml já é indicativo de algum problema de saúde, tá? Existem basicamente 2 tipos de absorvente internos que são comumente utilizados aqui no Brasil. Um deles é esse aqui, que é sem aplicador. As marcas que me veio à cabeça agora são o AB e o Intimus. E tem o com aplicador. Eu não tenho uma embalagenzinha fechada, mas esse aqui é o Tampax, tá? Com aplicador. E também tem o Always com aplicador, que é como o aplicador é um plastiquinho, assim. Os dois são muito fáceis de inserir, eu vou mostrar pra vocês como é que faz essa inserção. Então, para fazer a inserção do absorvente interno com o aplicador, é muito fácil. Esse plastiquinho aqui, ele desliza com facilidade, então você vai colocar na entrada da vagina e vai empurrando, ele vai muito tranquilo. Quando você chega aqui que teus dedos se encontram com a entrada da vagina, você vai segurar aqui, E aí, com o outro dedo você empurra, tá? Ele vai ficar no lugar certinho. Aí você vai puxar o aplicador, ele sai também bem fácil o aplicador. E pronto, o absorvente interno tá bem posicionado, você não vai sentir ele dentro de você. E você pode usar ele por uma média de 3 até 4 horas. É importante não passar dessas 4 horas, porque dentro do nosso canal vaginal existe uma secreção natural. Existem algumas bactérias que são importantes para a saúde, para o equilíbrio da vagina. Então, se você usa esse absorvente interno, seja com aplicador ou sem aplicador, não importa, mais de 4 horas, ele vai absorver também toda essa secreção da vagina, vai deixar ela seca. Dessa forma ela fica desprotegida e aí aumenta o risco de infecção. Além disso, também existe uma síndrome chamada síndrome do choque tóxico,
É uma síndrome em que a pessoa usa o absorvente interno, acontece também com o absorvente externo, mas o mais frequente é com o absorvente interno. A pessoa usa o absorvente e aí começa a sentir febre, mal-estar e ela pode chegar até a falecer por conta dessa síndrome que ainda não sabem exatamente como acontece. Então, usa por umas 3, 4 horas, tira, e aí eu até indico que não se insira novamente outro absorvente interno, que você opte daí por usar um absorvente externo. Existem algumas situações, claro, que você acaba tirando um absorvente interno e já reinserindo outro, mas é importante que sejam episódios isolados. Vamos considerar que você tenha então um fluxo menstrual de uma média de 50 ml de sangue. Então aqui eu coloquei o que representaria assim, que você teria um sangramento desse em 12 horas talvez, só pra gente ter uma noção de como é que funciona o absorvente interno. Ele fica dentro da vagina e aí ele vai absorver o teu sangue, tá? E aí a hora que você puxa ele pra retirar, ó, ele vai estar mais gordinho, né? Por conta do sangue que ele absorveu. Mas assim, tirar é mais fácil, mais tranquilo até do que inserir, porque ele tá bem macio por conta do líquido que ele absorveu, tá? Então, por mais que ele fique mais inchado, quando você puxa a cordinha, esse inchado ele vai escorregar facilmente pelo seu canal vaginal, você consegue tirar com tranquilidade. O absorvente interno sem aplicador, ele tem um formato muito semelhante, né? Assim que você abre, você puxa essa cordinha e você vai inserir pela entrada da vagina, empurrando o máximo que você puder. Então você vai pegar o seu dedo e vai empurrando até você conseguir. O mais profundo que você conseguir, tá? Não tá mais sentindo ele dentro da sua vagina, é sinal de que ele tá bem colocado. Às vezes você insere o absorvente interno e fica com uma sensação assim de como se você estivesse sentindo ele. Se você empurrou bem profundamente, espera uns 5, 10 minutinhos. Se você ainda sentir ele dentro do seu corpo, aí é importante que ou você empurre um pouco mais, ou que você puxe, tire e coloque outro absorvente interno, tá? A única diferença é que como não tem um aplicador, você vai ter que ir empurrando e aí o teu corpo oferece mais resistência. Você consegue sentir, não sente uma dor ao empurrar, mas tem um pequeno desconforto. É uma coisa bem tranquila, você se acostuma, depois não incomoda mais. Mas se você tiver com a tua lubrificação vaginal mais ressecada, se você já usou um absorvente interno antes de colocar de novo, você vai sentir um pouquinho mais de dificuldade. Por isso que eu indico para as meninas, quando vão usar, colocar, não tem experiência ainda em colocar o absorvente interno, que elas peçam para mãe, peçam para alguém, ou elas mesmas vão até a farmácia e comprem um lubrificante à base de água. Esse lubrificante você passa na pontinha do absorvente interno e isso facilita a entrada do absorvente em você. Mas isso é só se você tiver alguma dificuldade de fazer essa inserção, tá? Então, meninas, o que acontece? O absorvente interno com aplicador, ele é bem mais caro, às vezes chega a ser o dobro do preço, tá? Mas ele tem essa facilidade de colocar muito fácil, você saber que ele está bem no lugar certinho que ele deveria estar. O absorvente sem aplicador, ele vai exigir de você um pouco mais de paciência para fazer a inserção, mas na medida em que você vai usando 1, 2, 3, 4 vezes, você pega a prática e depois você coloca bem tranquilo, tá? E assim, às vezes mesmo com muita prática, às vezes você coloca e você fica desconfortável. Acontece, assim, mesmo depois de muitos anos de experiência com absorvente interno, acontece de você sentir um certo desconforto. E aí, assim, ou você vai tirar, jogar fora, ou você vai empurrar um pouco mais e avaliar se ele tá bem colocado ou não, tá? Meninas, em relação à virgindade, ao ímen, se você for colocar um absorvente interno, como o ímen ele tem uma abertura, ele pode passar sem romper o ímen, mas dependendo do formato do seu ímen, dependendo se essa pelezinha pra você, é uma membrana, né? Se essa membrana tua, se ela tiver pouca flexibilidade, pode acontecer sim de na hora de você colocar o absorvente interno, você acabar rompendo o ímen.
Então, num outro vídeo eu vou falar sobre ímen e virgindade, aí você discute, pensa se vale a pena ou não se privar de fazer algumas atividades para não romper o ímen. Mas é importante saber que sim, mesmo sendo o absorvente TIM, que é feito para adolescentes que ainda não têm uma vida sexual ativa, dependendo do tipo do seu ímen, pode haver uma ruptura ou iniciar uma ruptura que talvez não se complete nessa inserção do ímen, mas que depois termine de romper, tá bom? Se você ainda tiver alguma dúvida, você pode tanto ir no meu blog Sexualidade Descomplicada ou aqui mesmo no canal, embaixo aqui do vídeo, você coloca a sua pergunta e assim que eu puder eu respondo pra você, ok? Então, por hoje é isso, um abraço e até o próximo vídeo.